Fala pessoal, beleza? Neste módulo continuaremos a resolver questões inéditas agora de 2022, questões especiais, especificamente elaboradas para você, para sua prova, para o seu conteúdo programático em relação aos benefícios decorrentes de legislação especial. E nesse módulo, o benefício a ser tratado é a pensão vitalícia às vítimas do Césio 137, certo? Este Césio 137, né, foi aí um acidente nuclear aí que houve, em que as pessoas se contaminaram e por conta disso, como nós já estudamos, né, exaustivamente no nosso curso, eles tiveram aí direito a uma pensão vitalícia às vítimas, então, deste Césio 137. Vamos ver as questões que podem cair na sua prova e revisar ao mesmo tempo esse conteúdo por meio de questões. Vem comigo! Muito bem. Estamos aqui falando sobre benefícios decorrentes de legislações especiais. Especificamente falaremos da pensão vitalícia às vítimas do Césio 137, fazendo uma revisão por meio de questões inéditas. Vamos a elas. Olha só. A pensão especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia com o Césio 137 está dizendo que ela é vitalícia. E está dizendo também que ela é personalíssima. Está dizendo que ela é vitalícia e está dizendo que ela é personalíssima. Portanto, por ser personalíssima, não sendo transmissível ao cônjuge sobrevivente ou a qualquer herdeiro, no caso de morte do beneficiário. Está dizendo que ela é vitalícia, está dizendo que ela é personalíssima e que ela não é transmitível, que ela é intransmissível, tá certo? Ao cônjuge ou aos herdeiros, no caso de morte do beneficiário. E aí? Será que é verdade ou será que é mentira? Esta pensão especial às vítimas do acidente nuclear em Goiânia com o Césio 137, como já estudamos, né? Aquele aparelho de radioterapia que foi aberto, né? Venderam o cobre para o ferro velho, e junto com ele tinha uma cápsula com uma substância lá dentro, uma substância que brilhava no escuro, encantava ali as pessoas, e era uma substância que acabou dando origem a um acidente nuclear. O maior acidente nuclear do Brasil, o maior acidente nuclear do mundo fora de uma usina nuclear, tá certo? Foram 4 vítimas fatais, né? E outras tantas vítimas ali que foram aí, sofreram essa irradiação. Pois bem, este benefício da pensão especial, né, às vítimas do Césio 137, está dizendo que ela é vitalícia. Correto, ela é vitalícia. Está dizendo que ela é personalíssima. O que é personalíssima? Ora, devido apenas para aquela pessoa que originalmente a recebeu, não podendo ser transferido a cônjuge ou quaisquer outros herdeiros. Verdade, tá certo? Em caso de morte, se o beneficiário morre, cessa o benefício. Por quê? Porque ela é vitalícia para ele, né? Até ele morrer. Mas é personalíssima, não sendo transferível a qualquer dependente. Nem cônjuge, companheiro, companheira, tampouco a qualquer outro herdeiro. Fechou? Então, volta para a tela. Questão correta. Questão correta. E onde foi que nós vimos isso? Nós vimos isso aqui, ó. Nós falamos que será concedido pensão vitalícia a título de indenização especial às vítimas do acidente com a substância radioativa Césio 137, lá em Goiânia, Goiás. Ok. Nós falamos que ela é personalíssima. Bom, então ela é vitalícia, tá aqui, ó. E ela é personalíssima, tá aqui, ó. Tudo que tem na sua prova vai estar no nosso material, hein? Então, estudem bem. Não sendo transmissível ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros em caso de morte do beneficiário. Então ela é intransferível. Ela é personalíssima, a mesma coisa. Personalíssima e intransferível, ou seja, personalíssima não passará da pessoa do beneficiário para outra. Portanto, é intransferível. E ela é vitalícia, é até a morte do beneficiário. Fechou? Então, questão correta. Tá certo? Ela é vitalícia, ela é personalíssima, portanto, intransferível. Vamos seguir? Que essa questão está correta, vamos para a próxima. Né? Já marcamos essa como correta, ó. Vamos então para a próxima questão. A comprovação de ser a pessoa vítima, comprovação de ser a pessoa vítima do acidente radioativo ocorrido com o Césio 137
e estar essa pessoa enquadrada nas regras para o seu recebimento, né, da respectiva pensão especial, será feito, esta comprovação será feita por onde? Por meio de uma junta médica. Junta médica oficial, né? Claro, junta médica oficial. A cargo de quem? A cargo do INSS. E será supervisionado por quem? Terá supervisão de quem? Da Fundação Leide das Neves. Leide das Neves é uma fundação, Leide das Neves Ferreira, né? Essa Fundação Leide das Neves Ferreira, o nome dela foi dado em homenagem à sobrinha do dono do Ferro Velho, que foi uma sobrinha, era uma criança pequena ali, não sei se tinha 5 anos, 8 anos, não me lembro agora, mas era uma criança, né? Que ela foi vítima também deste episódio, vítima fatal, tá certo? Ela pegou, levou para casa, ali foi brincar com esse Césio 137, brilhava no escuro, ela foi provavelmente brincar e ela foi uma das vítimas, infelizmente, tá bom? Em homenagem a ela, foi criado aí este instituto, essa Fundação Leide das Neves Ferreira, e ela está dizendo que vai fazer a supervisão. Então, que a junta médica oficial será a cargo do INSS e a supervisão dessa junta médica oficial será a cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira, tá certo? Voltou, devendo-se anotar o tipo de sequela que impede o desempenho profissional e ou o aprendizado, né, de maneira total ou parcial. Veja, essa questão ela está incorreta, tá bom? A Leide das Neves tinha 6 anos, me parece, né? Pelo que estão informando aqui, ela tinha 6 anos. Eu estava em dúvida se era... Sabia que era entre 5 e 8 ali, 6 anos. Pois bem, havia me fugido da memória a idade dessa menina, né? Trágico, né? Enfim, mas vamos lá. Este benefício, essa assertiva está errada. Por quê? Porque está dizendo que a junta médica é a cargo do INSS e que a supervisão será a cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira. E isso não é verdade. Sabe por quê? Venham conhecer a verdade. Questão incorreta. Por que a questão é incorreta? A comprovação de ser a pessoa vítima do acidente radioativo ocorrido com o Césio 137 e estar enquadrada nas regras para o seu recebimento, né, do benefício, portanto, deve ser feito por junta médica oficial. Perfeito. Só que a junta médica oficial não é a cargo do INSS. A junta médica oficial é a cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira, com sede em Goiânia, lá em Goiás. E não é a supervisão por meio da fundação. A própria fundação é que será a cargo dela a formação desta junta médica para verificar aí que a pessoa está enquadrada nas regras para o recebimento. Quem vai supervisionar não é a fundação. A fundação, ela é que é responsável pela junta médica. E quem vai supervisionar é o Ministério Público Federal. E o resto está correto. Então vejam, a questão diz que a junta médica oficial é a cargo do INSS, está errado. A junta médica oficial é a cargo da Fundação Leide das Neves. E está dizendo na questão que a supervisão fica a cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira, quando, na verdade, a supervisão fica a cargo do Ministério Público Federal. Então, vejam, não é o INSS, não é a cargo do INSS a junta médica oficial, nem a supervisão a cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira. Na verdade, está a junta médica oficial a cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira e a supervisão a cargo de quem? Do Ministério Público Federal. Voltou para a tela? Então a questão está errada. Por que ela está errada? Porque não será feito a cargo do INSS e a supervisão não será a cargo da fundação. Tá certo? Questão errada. Vamos para, então, quem fará a junta médica não é o INSS, é a fundação, e quem fará a supervisão não é a fundação, é o Ministério Público Federal. Beleza? Vamos a mais uma questão. Havendo condenação judicial, da União ao pagamento de indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, o montante da pensão especial devido às vítimas do Césio 137 será suspensa. Está dizendo que será suspensa a pensão especial devido às vítimas do Césio 137 se a União sofrer uma condenação judicial ao pagamento de indenização
por responsabilidade civil. Não confundam, tá certo? O benefício será suspenso no caso de indenização, lá no caso da hemodiálise de Caruaru. Né? Aquela pensão especial devida às vítimas, né? Os dependentes das vítimas lá da hemodiálise de Caruaru, caso tenha que se pagar uma pensão ou uma indenização pelo Instituto de Doenças Renais, lá no caso da hemodiálise de Caruaru, é que a pensão será suspensa. No caso desse acidente nuclear com o Césio 137, aqui não está dizendo, né? Aqui está dizendo que será suspenso o benefício. Na verdade, não. Ele não será suspenso. O que acontecerá é que ele será abatido do valor da indenização. Quer ver? Bora ver comigo. Está aqui, ó. A condenação judicial da União ao pagamento de uma indenização por responsabilidade civil por causa desse acidente nuclear ocorrido em Goiânia, né? Está dizendo, no caso da vítima do Césio 137, está dizendo aqui, não que vai ser suspenso a pensão, mas que ela será obrigatoriamente deduzida do valor da condenação, tá certo? Deduzida do valor da condenação. Então é por isso que a questão está errada. Por quê? Não haverá a suspensão, mas sim a sua dedução, né, do valor desta indenização. No caso das vítimas da hemodiálise lá de Caruaru, né, que são os seus dependentes recebem, já que a vítima foi fatal, neste caso, se os proprietários lá do Instituto de Doenças Renais, o IDR lá de Caruaru, lá, se os proprietários do IDR, onde ocorreu a hemodiálise, né, que intoxicou as vítimas fatais, se eles tiverem que pagar uma pensão ou uma indenização, aí aquele benefício será suspenso. Agora, no caso, repito, no caso desse acidente, né, nuclear radioativo com Césio 137, não haverá a suspensão, mas sim o que haverá aqui, em caso de indenização do poder público da União por responsabilidade civil, é que o valor desta pensão será deduzida do valor do benefício da indenização, tá certo? Vamos voltar para a tela? Então, com isso nós vimos aqui que a questão está errada, tá? Não será suspensa, será deduzida. Vamos seguir. Mais uma questãozinha para vocês. O pagamento, estamos falando de dinheiro aqui agora, de pensão vitalícia às vítimas do Césio 137 ocorrerá à conta de encargos previdenciários com recursos do INSS. Recursos do INSS. A partir do ano seguinte ao da publicação da Lei 9425 de 96, que criou este benefício especial às vítimas do Césio 137, com a despesa prevista no orçamento da União. Ora, pessoal, tá quase tudo certo, né? Quase. Por que quase? Porque os recursos do INSS são para pagar benefícios previdenciários, tá? Esses encargos previdenciários aqui, eles vão ocorrer com base no orçamento da União, mas com recursos previdenciários da União, mas não com recursos do INSS, tá bom? E onde foi que a gente aprendeu isso? Vamos ver. Tá aqui, ó. Dotação orçamentária. O pagamento da vantagem pecuniária, ou seja, da pensão vitalícia às vítimas do Césio 137, ocorrerá à conta de encargos previdenciários, mas não do INSS, nunca do INSS, mas recursos da União. União, sob a supervisão do Ministério da Economia, a partir do ano seguinte da publicação da respectiva lei, né? E a despesa está prevista onde? No orçamento da União, como uma despesa da União, e não do INSS. Esses benefícios de natureza especial, mesmo os que são pagos pelo INSS, não são pagos com recursos do INSS. O INSS, né, recebe uma dotação orçamentária que não são decorrentes de contribuições previdenciárias, né? Não são recursos próprios do INSS, mas são recursos que ele recebe apenas para fins de pagar esses benefícios especiais quando forem de sua responsabilidade, tá bom? Neste caso, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos que serão recursos da União, previstos no orçamento da União, mas não são recursos do INSS, por isso que a questão está errada. Aqui, ó, volta aqui. Não são recursos do INSS, motivo pelo qual a assertiva está incorreta. Beleza? Mais uma questão para vocês. Vamos a ela. Os funcionários da vigilância sanitária que, em
pleno exercício de suas atividades, foram expostos à radiação do Césio 137, eles serão todos eles submetidos a exame para comprovar, né, para comprovação, perdão, e para classificação como vítimas do acidente, tá certo? Então, os funcionários da vigilância sanitária que foram expostos à radiação do Césio 137 serão submetidos a exame para comprovar e classificá-los como vítimas do acidente, devendo-se anotar o quê? O tipo de sequela que impede ou que limita o desempenho profissional. Está falando dos funcionários da vigilância sanitária. Isso, pessoal, está corretíssimo nos exatos termos do que nós aprendemos aqui, ó. Nós falamos que os funcionários da vigilância sanitária, que em pleno exercício de suas atividades, e não é qualquer funcionário, mas os da vigilância, os da vigilância sanitária. Estes que em pleno exercício de suas atividades foram expostos a radiações do Césio 137, né, eles serão também submetidos a exame de comprovação e classificação como vítimas desse acidente, tá? Devendo igualmente anotar o tipo de sequela que impede ou que limita o seu desempenho profissional. Questão corretíssima nos exatos termos da lei. Tranquilo? Pessoal, com isso nós fizemos uma revisão do conteúdo legal da lei que trata do Césio 137, né? Que são as vítimas do Césio 137 que terão direito a uma pensão especial vitalícia decorrente dessa legislação especial, tá bom? Estes são os assuntos previstos em lei e esses assuntos aí nós os revisamos por meio de questões, tá certo? Próximo módulo, continuaremos então o nosso estudo, né, sobre os benefícios decorrentes de legislação especial. Um abraço e até o próximo módulo. Até já!